Você sabia que o primeiro álbum do The Doors é tão denso culturalmente falando que misturou conceitos do rock com a pseudociência de Freud e, consequentemente, o complexo de Édipo? Vem aqui que eu vou te explicar melhor essa história. A carreira do The Doors foi relativamente breve, mas intensa o suficiente para colocar a banda entre os grandes nomes da história do rock. Muito disso se deve à personalidade e à escrita de Jim Morrison, cuja poesia sombria e postura contestadora deram ao grupo uma identidade única. O nascimento da banda aconteceu em 1965, em meio a um cenário político turbulento. A Guerra do Vietnã já mobilizava tropas e dividia a opinião pública nos Estados Unidos. Muitos jovens protestavam contra o conflito e questionavam as estruturas tradicionais da sociedade. Foi nesse contexto que Jim Morrison e Ray Manzarek se encontraram na Universidade da Califórnia, onde estudaram cinema. Morrison não planejava seguir carreira como cantor, ele queria mesmo era escrever. Via a música como um meio para amplificar seus poemas e ideias. Já Manzarek tinha formação em piano clássico e enxergava o potencial artístico naquela parceria. A dupla então buscou completar o grupo. Entraram John Densmore na bateria e Robbie Krieger na guitarra. E um fato curioso é que eles decidiram não ter um baixista fixo, que convenhamos é algo incomum para bandas de rock. Assim se consolidou a formação clássica de The Doors. O nome The Doors, em português As Portas, surgiu do trecho de um poema de William Blake, abre aspas, quando as portas da percepção forem abertas, o homem verá as coisas como realmente são, infinitas. Morrison era fã de Blake e muitos dos seus pensamentos estão expressos nas letras do músico. É finalmente no dia 4 de janeiro de 1967 que chega às lojas o álbum The Doors, disco de estreia da banda californiana. E ainda hoje ele é considerado um dos álbuns de estreia mais importantes da história do rock, tendo colocado o grupo no mapa da música. O disco não se destacou apenas pelas vendas, pessoal, foram mais de 10 milhões de cópias mundialmente, mas também por sua influência no cenário do rock psicodélico nos anos 60. Agora, pessoalmente falando, na minha opinião, os melhores discos são aqueles que contam história, mesmo que de forma indireta. Muitas vezes, as melhores masterpieces possuem começo, meio e fim. The Doors seguiu essa linha. Não à toa, a última faixa do álbum de 67 se chama The End. Para além da maravilha que é essa canção, ora, não tem como não lembrar da trilha sonora de Apocalipse Now. Com essa música de fundo, cabe aqui ressaltar o quão impactante é a experiência de ouvi-la. É uma mistura de psicodelia, transe, mas sem deixar de lado a melancolia. O que seria o fim? Que Morrison quis dizer? Bem, as interpretações são várias, cada um com a sua, mas uma coisa a gente tem que falar: a faixa The End é tão complexa que mistura elementos da filosofia e da pseudociência. Para começar a falar dessa relação, a gente precisa voltar lá para a Grécia Antiga. Sófocles, que viveu em Atenas entre 496 e 406 a.C., foi um dos maiores dramaturgos da história. Ele é um dos 3 grandes trágicos gregos, junto com Ésquilo e Eurípides, e escreveu peças que até hoje mexem com a cabeça de quem lê. E é aí que entra a história de Édipo Rei. Se me permitirem, eu vou contar resumidamente um pouco dessa história. A história de Édipo começa antes mesmo dele entender o que era o mundo. Ainda bebê, ele já estava marcado por uma sentença terrível. Seu pai, o rei Laio, havia consultado o oráculo de Delfos e recebido uma profecia assustadora. O próprio filho o mataria e, no futuro, se casaria com a própria mãe, a rainha Jocasta. Tomado pelo medo, Laio decidiu impedir que aquilo acontecesse de forma mais radical possível. Ordenou que um pastor levasse o recém-nascido para o Monte Citerão, amarrasse seus pés e o deixasse ali para morrer. Mas o plano não saiu como esperado. O pastor, comovido, não teve coragem de cumprir a ordem. Em vez de abandonar o menino à morte, levou-o consigo. Sem condições de criá-lo, acabou entregando a criança a outra família. Assim, o bebê foi parar em Corinto, onde o rei Políbio o adotou e criou como se fosse seu próprio filho. Édipo, acreditando ser herdeiro legítimo de Corinto, já adulto, descobre que era adotado. Uma revelação que o abala profundamente. Em busca da verdade, decide consultar o oráculo. Lá recebe uma notícia devastadora. Ele estava destinado a matar o pai e se casar com a própria mãe. Desesperado para evitar esse destino, ele foge de Corinto, acreditando estar se afastando de quem imaginava serem seus pais biológicos. No caminho, em uma encruzilhada, envolve-se numa discussão violenta com um homem e seus acompanhantes. Dominado pela fúria, mata todos ali, sem saber que aquele homem era Laio, seu verdadeiro pai.
Consequentemente, a primeira parte da profecia se cumpre sem que ele perceba. Seguindo viagem, chega a Tebas, cidade que vivia sob o terror da esfinge. A criatura impunha um enigma mortal a todos. Qual ser anda com 4 pés pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 ao entardecer? Ninguém havia conseguido responder corretamente. Édipo, porém, decifra o mistério. Trata-se do ser humano, que engatinha quando bebê, caminha ereto na vida adulta e, na velhice, apoia-se também com uma bengala. Com a resposta, ele liberta a cidade. É celebrado como herói, proclamado rei de Tebas e recebe como esposa a rainha viúva, Jocasta. Sem saber, cumpre a segunda parte da profecia. Juntos, têm 4 filhos. Anos depois, ao investigar a causa de uma desgraça que atinge a cidade, Édipo descobre a verdade sobre sua origem. Percebe que matou o próprio pai e se casou com a própria mãe. O peso da revelação é insuportável. Tomado pelo terror e pela culpa, decide cegar a si mesmo, afirmando que não queria mais enxergar o mundo depois de compreender o que havia feito. Jocasta, ao perceber a realidade, tira a própria vida. Tendo como base a história trágica de Sófocles, o complexo de Édipo é uma teoria de Sigmund Freud e ocorre durante a fase fálica do desenvolvimento psicossexual. A história gira em torno de um menino, com idade entre 3 e 6 anos, que desenvolve um apego sexual inconsciente à mãe e hostilidade em relação ao pai, a quem considera um rival. No menino, o complexo de Édipo, ou mais corretamente, o conflito, surge porque o menino desenvolve desejos sexuais inconscientes por sua mãe. A inveja e o ciúme são direcionados ao pai, objeto do afeto e da atenção da mãe. Esses sentimentos em relação à mãe e a rivalidade em relação ao pai levam a fantasias de se livrar do pai e tomar o seu lugar junto à mãe. Agora vamos só analisar a letra de The End para a gente ver um negócio. Chegou até a porta e ele olhou dentro. Pai? Sim, filho. Eu quero te matar. Mãe, eu quero... Perceberam? O que esses trechos mostram é justamente a complexidade simbólica que Jim Morrison colocava nas suas músicas, especialmente em relação à famosa seção de Édipo. Ele mesmo admite que o significado não era fixo. Em uma entrevista a Rolling Stone, ele mesmo admite que o significado não era fixo. Inicialmente, a música podia ser apenas uma despedida pessoal, mas a interpretação acabou se expandindo para algo mais universal. Quem sabe um adeus à infância, aos conceitos impostos ou até mesmo às convenções externas. O relato do baterista John Densmore reforça essa ideia. Morrison, emocionalmente intenso no estúdio, dizia frases como "mate o pai", "que se dane a mãe", que não devem ser entendidas literalmente, mas sim simbolicamente. Segundo ele, isso significava destruir as ideias e conceitos que não pertencem a você, que foram impostos de fora, e retornar à própria essência da realidade, ou seja, aquilo que é verdadeiro e autêntico para cada indivíduo. Ou seja, Morrison misturava referências psicanalíticas clássicas com uma crítica à conformidade social e cultural. O complexo de Édipo não fala apenas de relações familiares. E aqui, pessoal, aqui que a gente enxerga que não só a música, mas o disco inteiro é um exemplo de como a poesia e rebeldia se entrelaçam com reflexões profundas sobre identidade e liberdade. Foi intencional? Não sabemos. Na verdade, nem importa, mas é no mínimo interessante essa correlação entre uma música extremamente subjetiva com algo igualmente subjetivo, a pseudociência.